6 milhões de reais. 6 milhões de reais. Foi isso que meu pai deixou quando partiu. Uma vida inteira de trabalho, de sacrifícios, de levantar às 5 da manhã para abrir a padaria. 32 anos fazendo pão, servindo café, sorrindo para os clientes, mesmo quando o corpo doía. E no final, ele conseguiu guardar 6 milhões de reais. Quando o advogado me ligou para ler o testamento, eu estava no escritório. Trabalho como contadora há 15 anos. Sou boa no que faço. Muito boa, na verdade. Mas quando ouvi aquele número, meu mundo parou. 6 milhões. Meu marido, Carlos, estava ao meu lado quando recebi a ligação. Vi o rosto dele mudar. Os olhos brilharam de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Ele me abraçou, me beijou, disse que estava orgulhoso de mim, que meu pai era um homem incrível. Naquele momento, eu não sabia. Eu realmente não sabia o que estava por vir. Naquela noite, Carlos abriu uma garrafa de vinho cara, que ele guardava há anos. Disse que era para comemorar a memória do meu pai. Conversamos sobre o futuro, sobre o que faríamos com o dinheiro. Ele sugeriu viajar, comprar uma casa maior, investir em um negócio. Eu disse que queria doar metade para a instituição de caridade que meu pai sempre apoiou. Era o último pedido dele, estava no testamento. Carlos concordou, claro. Disse que era uma ideia linda, que meu pai ficaria orgulhoso. Mentira, tudo era mentira. 2 dias depois ele mudou. Carlos começou a chegar tarde em casa. Disse que estava com muito trabalho na concessionária onde era gerente de vendas. Eu acreditei. Por que não acreditaria? Éramos casados há 12 anos. 12 anos de casamento, de construir uma vida juntos, de dividir sonhos. Mas então vieram as mensagens estranhas. Os telefonemas que ele atendia em outro cômodo, as desculpas cada vez mais elaboradas. E então, uma semana depois do funeral do meu pai, Carlos chegou em casa com uma pasta. Lembro como se fosse ontem. Ele entrou pela porta, olhou para mim sentada no sofá e colocou a pasta na mesa de centro. Não disse oi, não me beijou. Apenas colocou a pasta ali, como se estivesse entregando um relatório de vendas. Precisamos conversar, Juliana. Meu nome saindo da boca dele soou diferente, frio, distante, como se ele estivesse falando com uma estranha. Sobre o quê? Perguntei, mas meu coração já sabia. Algumas coisas você só sente, você não precisa de explicação, você só sente no fundo do peito que algo está errado. Sobre nós. Ele abriu a pasta. Acho que chegou a hora da gente seguir caminhos separados. Caminhos separados. Que expressão bonita para dizer que ele estava me abandonando. Que frase elegante para dizer que 12 anos não significavam nada. Você está falando sério? Minha voz saiu mais calma do que eu esperava, mais controlada. Juliana, a gente não é feliz há muito tempo. Você sabe disso. Ele se sentou na poltrona, longe de mim. Manteve distância, como se eu fosse contaminá-lo. Nos últimos anos, a gente só vive uma rotina. Não tem mais amor. Não tem mais conexão. Nos últimos anos, que interessante. Nos últimos anos eu trabalhava 60 horas por semana para ajudar a pagar as dívidas dele. Nos últimos anos eu cuidava do meu pai doente nos fins de semana. Nos últimos anos eu segurava nossa casa em pé enquanto ele procurava uma promoção melhor. E você decidiu isso agora? Perguntei. Justo agora? Não tem a ver com o dinheiro, se é isso que você está pensando. Ele empurrou a pasta na minha direção. Eu já preparei tudo, um divórcio amigável. Sem brigas, sem advogados caros, sem arrastar isso por anos. Peguei a pasta. Dentro, papéis perfeitamente organizados. Petição de divórcio, partilha de bens. Tudo já preenchido, só faltava minha assinatura. Você já tinha isso pronto? Sussurrei. Antes mesmo do meu pai morrer? Carlos desviou o olhar. Essa foi a resposta. Olha, eu vou ser justo. Ele se inclinou para a frente, como um vendedor fazendo uma proposta. Sei que você vai receber 6 milhões. Eu não quero nada disso. É herança sua, do seu pai. Eu respeito isso. Meu coração quase acreditou. Quase. Mas, continuou ele, durante o nosso casamento, a gente construiu algumas coisas juntos. A casa, o carro, as economias. Acho justo dividir meio a meio. E tem outra coisa. Claro que tinha outra coisa. Você ganha bem como contadora. Muito bem. Nos últimos 5 anos, sua renda foi maior que a minha.
Então, tecnicamente, eu teria direito a uma pensão. Pensão. Ele queria pensão. Mas eu não vou pedir pensão. Ele sorriu como se estivesse me fazendo um favor. Vou pedir apenas uma quantia única, R$ 1,5 milhão. Assim a gente encerra tudo de forma limpa, sem ressentimentos. R$ 1,5 milhão. De 6 milhões, ele queria R$ 1,5 milhão. E por que você acha que merece isso? Minha voz ainda estava calma. Estranhamente calma. Juliana, eu fui seu marido por 12 anos. Eu te apoiei, eu estive ao seu lado. Quando você começou na contabilidade, quem te incentivou? Quando você quis fazer pós-graduação, quem pagou metade? Eu mereço algum reconhecimento por isso. Reconhecimento. Ele queria R$ 1,5 milhão de reconhecimento. E se eu não concordar? Carlos suspirou, como se eu estivesse sendo difícil sem motivo. Então vamos para a justiça. E aí sim, eu vou pedir tudo o que tenho direito. Pensão vitalícia. Metade dos seus rendimentos futuros, metade da herança porque foi recebida durante o casamento. Posso fazer isso, Juliana. Meu advogado já confirmou. Claro que confirmou. Ele tinha advogado. Ele tinha tudo planejado. Eu preparei tudo para facilitar. Ele apontou para os papéis. Se você assinar hoje, em 7 dias o dinheiro é transferido e cada um segue sua vida. 7 dias e acabou. Você fica com 4,5 milhões, eu fico com 1,5 milhão e pronto, ninguém sofre, ninguém gasta fortunas em advogados. 7 dias. Olhei para aquele homem sentado na minha frente, aquele homem que eu amei, que eu achei que amava. Tentei encontrar algum resto de quem ele era, algum sinal da pessoa com quem casei. Não encontrei nada. Tudo bem, eu disse. Carlos piscou, surpreso. Tudo bem? Tudo bem, eu assino. Ele não esperava isso. Esperava choro, esperava súplicas, esperava que eu implorasse para ele ficar. Mas eu peguei uma caneta, abri a pasta e comecei a ler os documentos. Você tem certeza? Ele perguntou, e por um segundo, só um segundo, vi confusão no rosto dele. Tenho. 12 anos, Carlos. 12 anos foram suficientes para eu aprender quem você realmente é. Assinei o primeiro documento. Só me responda uma coisa. Tem outra pessoa? Ele hesitou. Depois assentiu. Tem, desculpa. Eu conheci ela há 6 meses. Ela é diferente. Ela me entende de um jeito que você nunca entendeu. 6 meses. Ele estava me traindo há 6 meses. Enquanto meu pai morria, enquanto eu trabalhava para sustentar nossa casa, ele estava com outra. E ela sabe do dinheiro? Perguntei assinando o segundo documento. Não tem nada a ver com dinheiro. Mas ele desviou o olhar de novo. Mentiroso tão ruim. Claro que não. Assinei o terceiro documento. 7 dias, certo? Isso. O banco disse que leva 7 dias úteis para processar a transferência da herança. Assim que cair na conta, eu transfiro minha parte e pronto. Assinei o último documento. Fechei a pasta. Entreguei para ele. Pronto, pode ir. Carlos ficou ali parado, segurando a pasta, como se esperasse mais alguma coisa. Esperasse que eu chorasse, gritasse, jogasse algo nele. Mas eu só fiquei ali, sentada no sofá, olhando para ele. Juliana, obrigado por entender, por tornar isso fácil. De nada, Carlos. Ele saiu. Ouvi a porta fechar, o carro ligar, o som do motor se afastando, e então eu peguei meu celular. Tinha uma mensagem da doutora Andrade, minha advogada. Tudo certo, Juliana. Os documentos foram registrados ontem. O trust está ativo. Assim que a herança for liberada, vai direto para lá. Ele não pode tocar. Eu sorri. Pela primeira vez em dias, eu sorri de verdade. Porque Carlos não sabia de uma coisa muito importante. 3 meses atrás, quando meu pai ficou doente, quando os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, ele me chamou para conversar. Estávamos sozinhos no hospital, tarde da noite. Juliana, minha filha, eu preciso te contar algo. O que é? Eu não confio no Carlos. Aquilo me surpreendeu. Meu pai sempre foi educado com Carlos, sempre o tratou bem. Por quê? Um pai sabe, filha. Eu vejo como ele olha para você. Não é com amor, é com cálculo, como se ele estivesse sempre medindo, sempre avaliando o que você vale para ele. Pai, não é assim. Juliana. Ele segurou minha mão.
Eu trabalhei muito para conseguir esse dinheiro. Muito. E quero que fique com você, não com ele. Promete que vai se proteger? Prometi. E cumpri. No dia seguinte, procurei a doutora Andrade. Ela era especialista em direito de família e sucessões. Expliquei a situação. Existe uma forma legal de proteger a herança? Ela me disse. Podemos criar um trust blindado. O dinheiro fica em nome de uma entidade legal e você é a beneficiária. Tecnicamente, você não possui o dinheiro, então ele não pode ser tocado em caso de divórcio. Isso é legal? Completamente. Muitas pessoas fazem isso para proteger patrimônio, especialmente em casos de heranças grandes. Fizemos tudo. Criamos a documentação, registramos em cartório, preparamos tudo para que, assim que a herança fosse liberada, fosse direto para o trust. E tem mais. 2 semanas antes do meu pai morrer, Carlos me pediu para assinar uns papéis. Disse que era para refinanciar o carro dele, que precisava de minha assinatura como cônjuge. Eu assinei. Mas antes, mostrei os documentos para a doutora Andrade. Juliana, isso não é refinanciamento. Isso é uma declaração de separação total de bens retroativa. Se você assinar isso, ele está documentando que vocês concordaram em separar completamente os patrimônios. E se eu assinar? Então, qualquer dinheiro que você receber depois disso, tecnicamente, não é patrimônio conjunto. É só seu. Assinei. Carlos achou que estava sendo esperto preparando o terreno para o divórcio, mas o que ele fez foi me dar exatamente o que eu precisava. Agora, sentada no sofá vazio, eu peguei o celular de novo e liguei para a doutora Andrade. Juliana, vi que você assinou os papéis do divórcio. Assinei. Ele pediu 1,5 milhão. 2. Ela riu. E vai receber exatamente 0. Me explica de novo como funciona. Simples. Quando a herança for liberada, vai direto para o trust que criamos. Você assinou a separação de bens 2 semanas antes do seu pai falecer, então a herança nem sequer é considerada patrimônio do casal. E os documentos que ele te fez assinar hoje? Sim. São uma renúncia formal a qualquer direito sobre heranças e doações recebidas por você. Ele achou que estava sendo esperto, colocando isso lá para garantir que você não pudesse reivindicar a parte dele no futuro. Mas o que ele fez foi assinar uma renúncia a qualquer centavo da sua herança. Eu sorri. Então, em 7 dias. Em 7 dias, o dinheiro é liberado, vai para o trust, e ele não pode tocar. E como ele assinou um divórcio amigável com partilha de bens específica, não pode voltar atrás e pedir mais. Está tudo registrado em cartório. E a casa? O carro? A casa está no nome de vocês 2, mas você tem direito a ficar porque foi você quem pagou a maior parte. O carro dele está no nome dele, foi ele quem comprou. No fim, ele sai com o carro e talvez uns 50 mil reais de economias conjuntas. Você fica com tudo. Perfeito. Juliana, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você já sabia que ele ia fazer isso? Eu pensei por um momento. Meu pai sabia, e eu confiei no meu pai. Desliguei o telefone e olhei para o relógio na parede. Faltavam exatamente 7 dias. Nos dias seguintes, Carlos foi surpreendentemente solícito. Mandava mensagens perguntando como eu estava, se precisava de alguma coisa, dizendo que sabia que era difícil, mas que era o melhor para os 2. Eu respondia educadamente. Sempre educada. No 3º dia, ele foi buscar mais roupas em casa. Chegou com uma mulher, jovem, bonita, com roupas caras. Juliana, essa é a Amanda, minha namorada. Amanda sorriu para mim, meio sem graça. Oi. Desculpa por... Você sabe, pela situação. Tudo bem, eu disse. Essas coisas acontecem. Vi nos olhos de Amanda quando ela olhou para a casa. Ela estava calculando. Quanto vale? Como vamos decorar quando for nossa? Carlos encheu 2 malas de roupas. Antes de sair, ele parou na porta. O dinheiro vai cair amanhã, certo? Sim. O banco confirmou. Amanhã de manhã. E você vai transferir minha parte? Claro, Carlos. Um acordo é um acordo. Ele sorriu. Aquele sorriso de quem acha que ganhou. Obrigado por ser madura sobre isso, Juliana. Muitas mulheres ficam amarguradas, tentam dificultar, mas você entende que é melhor assim. Entendo perfeitamente. Eles saíram.
Ouvi Amanda rindo no corredor, dizendo algo sobre finalmente poder viajar para Paris. Paris. Eles iam para Paris com meu dinheiro. Com o dinheiro que meu pai suou 32 anos para juntar. Peguei meu celular e mandei uma mensagem para a doutora Andrade. Amanhã de manhã. Precisa estar tudo pronto. Está tudo pronto há 3 meses, Juliana. Pode ficar tranquila. Naquela noite eu dormi bem. Melhor do que tinha dormido em meses. Na manhã seguinte, 7 dias depois que Carlos me entregou os papéis do divórcio, meu celular tocou às 9 da manhã. Era a notificação do banco. Transferência recebida. R 6 milhões,00. 6 milhões. Estava lá. 5 segundos depois, outra notificação. Transferência realizada. R 6 milhões,00. Trust sucessório. J.M. Santos. Pronto. O dinheiro tinha ido direto para o Trust. Tecnicamente eu não tinha mais 6 milhões na conta. Eu tinha 0. Meu celular tocou. Carlos. Juliana! Viu? O dinheiro caiu! Vi. Então, você pode fazer a transferência agora? Carlos, precisamos conversar. Silêncio do outro lado. Sobre o quê? Você se lembra daqueles papéis que me pediu para assinar? Há 3 semanas? Os do refinanciamento do carro? Não eram papéis de refinanciamento, Carlos. Eram documentos de separação total de bens. Você tentou ser esperto, tentou preparar tudo para esse momento. E conseguiu. Do que você está falando? Você conseguiu separar completamente nossos patrimônios. O que significa que a herança que recebi não é considerada patrimônio do casal. É só minha. Mas você assinou o divórcio. Você concordou em me dar 1,5 milhão. Li o documento com cuidado, Carlos. Muito cuidado. Aquele papel dizia que eu concordava em dividir os bens do casal meio a meio. A casa, as economias, os carros. E eu concordo. Você pode ficar com metade disso. Deve dar uns 25 mil reais para você. Você está de brincadeira. E tem mais. Lembra da cláusula que você colocou lá, dizendo que nenhuma das partes poderia reivindicar heranças ou doações da outra? Você colocou isso para garantir que eu não tentasse pegar sua parte no futuro. Mas o que você fez foi renunciar formalmente a qualquer direito sobre minha herança. Silêncio. Depois um grito. Você não pode fazer isso. Eu vou processar. Eu vou. Vai processar com base em quê? Você me fez assinar uma separação de bens. Você colocou uma cláusula de renúncia. Você preparou tudo isso, Carlos. Eu só assinei o que você me deu. Mas eram 6 milhões. Você não precisa de tudo isso. Meu pai trabalhou 32 anos por esse dinheiro. Levantava às 5 da manhã. Dormia 6 horas por noite. Tudo para deixar algo para mim, para a filha dele. Não para o homem que a traía enquanto ela cuidava dele no hospital. Você sabia? Você sabia o tempo todo? Meu pai sabia, Carlos, e ele me ensinou a me proteger de pessoas como você. Desliguei. O telefone tocou de novo. E de novo. E de novo. Eu desliguei. Então começaram as mensagens. Primeiro dele, depois de Amanda. Carlos, Juliana, isso não é justo. Podemos conversar. Carlos, eu preciso desse dinheiro. Eu já fiz planos. Carlos, por favor, eu vou perder tudo. Amanda, que tipo de pessoa faz isso? Você é monstruosa. Amanda, ele me prometeu uma vida boa. Você destruiu nossos planos. Bloqueei os dois. 1 hora depois, a doutora Andrade ligou. Juliana, o advogado dele acabou de me ligar. Disse que vai entrar com uma ação. Com base em quê? Foi o que perguntei. Ele não tinha resposta. Os documentos estão todos perfeitos, tudo registrado em cartório. Não há brecha nenhuma. Ele está desesperado. E agora? Agora você vive sua vida. O trust está ativo, o dinheiro está protegido e você pode fazer o que quiser com ele, incluindo doar metade para a caridade, como seu pai pediu. Vou fazer isso amanhã mesmo. E Juliana? Sim. Seu pai ficaria orgulhoso. Desliguei e olhei pela janela. Lá fora, o mundo continuava. As pessoas iam trabalhar, viviam suas vidas, corriam atrás de seus sonhos. E eu estava livre. Livre de um homem que me via como uma conta bancária. Livre de alguém que calculava meu valor em números.
livre para viver a vida que meu pai queria para mim. 3 milhões iriam para a instituição de caridade. Era o que meu pai pediu e eu ia cumprir. Os outros 3 milhões, esses eu ia usar para viver, para trabalhar no que eu amo, para ajudar quem precisa, para construir algo de significado, mas não para dar para um homem que me abandonou no pior momento da minha vida. 2 semanas depois, recebi uma carta dos advogados de Carlos. Eles desistiram da ação. Não havia caso. Ele tinha assinado tudo, tinha renunciado a tudo, tinha preparado sua própria armadilha. Fiquei sabendo por uma amiga em comum que Carlos e Amanda terminaram. Aparentemente, ela não via futuro em um homem sem dinheiro. Que ironia! Ele tentou me ligar mais algumas vezes, mandou flores, mandou cartas pedindo desculpas, dizendo que tinha cometido um erro, que ainda me amava. Eu nunca respondi, porque algumas coisas você não perdoa. Não porque seja rancorosa, não porque queira vingança, mas porque você aprendeu seu valor. Porque você entendeu que existe uma diferença entre perdoar alguém e permitir que te machuquem de novo. Meu pai me ensinou isso. Nos últimos dias de vida dele, quando me fez prometer que me protegeria, ele não estava falando só de dinheiro. Ele estava falando de dignidade, de amor próprio, de saber quando dizer chega. 6 meses depois do divórcio, eu estava sentada no escritório da instituição de caridade que meu pai apoiava há décadas. Acabava de assinar o cheque de 3 milhões de reais. A diretora estava chorando. Seu pai sempre doava R$ 1.000 por mês, religiosamente, durante 30 anos. Ele disse que quando tivesse condições, doaria mais, e você está cumprindo o sonho dele. Era o pedido dele, eu disse. E eu sempre cumpro meus pedidos para meu pai. Saí de lá e fui visitar o túmulo dele. Coloquei flores frescas, limpei a lápide, sentei ali por alguns minutos. Obrigada, pai, sussurrei, por me ensinar a me proteger, por me mostrar que existem pessoas que vão te amar pelo que você tem, não pelo que você é, e por me ensinar a diferença. O vento soprou suavemente, balançando as árvores ao redor do cemitério. E eu juro que ouvi a voz dele, aquela voz grossa e carinhosa que conheci a vida toda. Eu sempre soube que você era forte, minha filha. Sempre soube. Hoje, quando olho para trás, não sinto raiva, não sinto ódio, sinto gratidão. Gratidão por ter tido um pai que me amou o suficiente para me proteger, mesmo depois de partir. Gratidão por ter aprendido, ainda que da forma mais dolorosa, que nem todo mundo que diz te amar realmente ama. Gratidão por ter tido a força para me defender. Carlos me mandou uma mensagem há 1 mês. Só uma frase. Você ganhou. Eu não respondi. Porque ele não entendeu nada. Isso nunca foi sobre ganhar ou perder. Nunca foi sobre dinheiro. Sobre vingança. Sobre provar algo. Foi sobre dignidade. Foi sobre honrar a memória de quem me amou de verdade. Foi sobre entender que meu valor não está no quanto alguém está disposto a ficar comigo, mas no quanto eu estou disposta a aceitar. E eu decidi que mereço mais do que alguém que só me quis quando achei que tinha algo a ganhar. Mereço alguém que me queira quando não tenho nada, que fique ao meu lado quando as coisas estão difíceis, que me ame pelo que sou, não pelo que possuo. E se essa pessoa nunca aparecer? Tudo bem, porque aprendi algo importante nessa história toda. Aprendi que estar sozinha é muito melhor do que estar com alguém que te faz sentir sozinha. Aprendi que 6 milhões de reais não compram caráter, não compram lealdade, não compram amor verdadeiro. E aprendi que a melhor herança que meu pai me deixou não foram os 6 milhões. Foi me ensinar a me valorizar o suficiente para não aceitar migalhas de quem me devia o mundo. Então sim, Carlos, eu ganhei. Mas não do jeito que você pensa. Eu ganhei minha liberdade. Eu ganhei minha paz. Eu ganhei a certeza de que fiz a coisa certa. E isso, meu querido ex-marido, não tem preço. 6 milhões de reais não pagam o que aprendi. Não pagam a força que descobri ter. Não pagam a mulher que me tornei. Meu pai sabia disso. Foi por isso que me fez prometer que me protegeria. E eu cumpri minha promessa. 7 dias. Foi tudo o que levou para minha vida mudar completamente. 7 dias entre a assinatura de um divórcio e a descoberta de quem realmente importa. 7 dias entre ser a esposa ingênua e se tornar a mulher que não aceita menos do que merece.
E se você está lendo isso, se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te fazer acreditar que você vale menos do que realmente vale, lembre-se, você merece mais. Você sempre mereceu mais. E nunca, nunca é tarde demais para recomeçar.